Olá, minha galera, boa tarde para todos. Que Deus dê aí um ótimo final de tarde para todos vocês. Pessoal, a resposta de Eduardo Bolsonaro sobre o pedido de prisão de Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro respondeu. Vamos acompanhar? Não recebi com surpresa nenhuma. Eu vejo aí, mais uma vez, uma oportunidade para você expor uma ilegalidade feita pelo Moraes e pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né? E para reforçar o quanto justo que foi a aplicação da Lei Magnitsky contra esse violador de direitos humanos, né? Vale lembrar que não só ele, aquele que me acusa também está diretamente envolvido nos fatos no qual agora eu virei réu, né? Estou falando especificamente do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, porque ele também foi sancionado com a perda do visto norte-americano, e agora eles, né, Gonet junto com Moraes, não se declaram impedidos e colocam adiante uma acusação fajuta contra mim. Por que ela é fajuta? Porque o crime de coação ele tem dois requisitos. Um é uma ferramenta à minha disposição. Como o próprio Moraes falou aqui, a lei Magnitsky, né, é o que justifica, é o meio de pressão que ele está falando que eu usei no crime de coação. A lei Magnitsky não é assinada por Eduardo Bolsonaro, é assinada por Donald Trump e também pelos seus secretários, né, Scott Bessent, do Tesouro, e Marco Rubio, do State Department. E o segundo requisito é que seja um meio ilícito. Ora, primeiro, esse é um meio jurídico que está fora do Brasil. Então, Moraes abusa mais uma vez do seu poder, né, fazendo uso da extraterritorialidade que não é prevista na nossa Constituição. Eduardo Bolsonaro disse que ainda não é o momento para tomar qualquer tipo de decisão sobre as eleições do ano que vem. Haverá um candidato. E a certeza também é de que eu não estarei apoiando o Lula numa eleição do ano que vem. Agora, tem água para passar embaixo dessa ponte. Por exemplo, se algum governador que você citou vier a ser o candidato, ele tem que se descompatibilizar apenas em março. Então eu pergunto, por que isso está sendo discutido agora? Eu vejo muita pressão para que o Bolsonaro tome uma decisão antecipada, desnecessária. Por quê? Porque está acabando uma ferramenta de ameaça contra o Bolsonaro, que é enviá-lo para um presídio comum, né? Porque se ele for para um presídio comum, vão ameaçá-lo de quê depois? De morte? Entende? Então estão tentando botar uma pressão gigantesca no Jair Bolsonaro para ele apoiar um nome, e repare que eu não estou falando aqui nenhum nome, né? Mas há uma pressão para que ele apoie alguém, porque uma vez que o Bolsonaro apoia alguém, ele vai servir café frio, né? Ele perde interesse político, ele perde valor de mercado dentro do cenário político. É claro que ele não vai falecer politicamente, porque o que ele fez, né, vai ainda persistir por as próximas décadas, pelo menos, né? Daqui a 50 anos vão estar falando no que o Bolsonaro fez e estudando os 4 anos de presidência dele. Deus quiser, né, ainda outros 4 que virão. Então, esse é um assunto que eu vejo que ele não é prioritário. Prioritário agora, né, é a concentração nessa questão do envio dele para um presídio comum, nessa ilegalidade, e tentar fazer, né, um movimento contrário, uma pressão contrária, para constranger o Alexandre de Moraes, ou, se de fato ele tomar esse caminho, né, de mandar o Bolsonaro para a Papuda, de expor ao máximo ele e a Suprema Corte coniventes com mais esse abuso, com mais essa violação de direitos humanos.